lei brasileira garante aos cidadãos uma série de direitos que começam antes mesmo do nascimento, quando ainda estamos na barriga de nossas mães. Ter os nomes do pai e da mãe registrados na certidão de nascimento e ter acesso a alimentos gravídicos são direitos de todas as crianças. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio a promotora de Justiça da Família, Gláucia Campos. Promotora, seja muito bem-vinda. Obrigada. De acordo com a lei, o que caracteriza a paternidade responsável? A paternidade responsável, ela é caracterizada principalmente pela vontade consciente e responsável do genitor, no caso do homem, em ter filhos. Porque não é só colocar o filho no mundo. Ter filho gera uma série de responsabilidades não só ao pai, ao casal. Mas nesse caso, como estamos falando de paternidade responsável, tem que ter uma vontade consciente e saber que aquele ato pode gerar danos futuros se não for um ato pensado. Doutora, quais são os prejuízos perante a lei que uma criança que não tem o nome do pai na certidão de nascimento pode sofrer? No futuro, aquela criança ela pode ser discriminada, o que acontece muitas vezes. Ela pode deixar de ter uma vida mais confortável que ela poderia ter se ela tivesse o nome do pai no registro. Confortável, que eu digo, tanto financeiramente como emocionalmente. Por exemplo, quais seriam esses prejuízos que ela virá a ter, se não ter? Qual seria, por exemplo, questão de saúde? Não, nesse caso, a saúde e a educação é um dever do Estado prestar essa assistência. Claro que se ele tiver o nome do pai no registro, vai facilitar, mas com o nome da mãe, ele poderá ter acesso à saúde e à educação. Não tem problema. O que ele não poderia ter acesso à saúde, à educação, a uma vida mais saudável, seria se ele não tivesse o registro, que é o que nós chamamos de subregistro. No caso de filhos de pais que cumprem pena prisional, esses prejuízos são maiores? Na verdade, o prejuízo, eu entendo que é igual. Aquela criança que não tem, tanto faz o pai estar no estabelecimento prisional, como o pai está transitando livremente, porque mesmo que ele tenha filhos e ele estando preso, ele tem o direito à visitação dos filhos. Claro que não vai ter aquele convívio diário, né? Então, se ele não tem o nome do pai e o pai dele está preso, ele vai ter o mesmo prejuízo que outra pessoa, que o pai não esteja preso, terá. Se o pai quiser reconhecer dentro do presídio, não tem problema. Ele pode reconhecer também. Não é vedado ao preso reconhecer os filhos, não. Desde que ele queira, e até, inclusive, se a mãe quiser ingressar com ação de investigação de paternidade e o pai esteja preso, também não é vedado. Se procede da mesma maneira como se ele solto estivesse. Só que se dirige ao presídio, claro. Existe uma estimativa de que 1 em cada 4 crianças em idade escolar no Brasil não possui o nome do pai na certidão de nascimento. Quais os motivos que levam a esse subregistro tão alto no país? Na verdade, o que nós chamamos de subregistro não é a ausência do pai na certidão de nascimento. O que segundo o IBGE, o subregistro é o quê? É aqueles nascimentos que não são registrados durante o primeiro ano ou pelo menos no primeiro trimestre do ano seguinte, certo? O subregistro, ele é causado muitas vezes por falta de informação da mãe. Por exemplo, se o pai se nega a registrar o filho. Se o pai se negou, ela acha que só pode registrar. Se for os dois, não vai lá, não registra. Não tem o conhecimento de que o registro é gratuito. O primeiro registro de nascimento, a primeira certidão de nascimento é gratuita. Não tem, às vezes, até a distância do cartório. Tudo isso leva a um subregistro. No caso da mãe, que por motivos pessoais não queira registrar o pai, o nome do pai, na certidão de nascimento, ela pode sofrer alguma punição? Não. A punição maior, ela está punindo o filho dela. Porque é um direito da criança, toda criança tem o direito de ter o nome do pai e da mãe no seu registro de nascimento.
é um direito da criança. Então, desse direito ela não pode dispor. Mas a criança é pequena, está com a mãe, a criança não entende. Quando ele entender, ou se a mãe mudar de ideia, enquanto ele não tem capacidade jurídica para postular o direito dele, a mãe querendo pode ingressar com ação de investigação de paternidade. Se a mãe não quiser, quando ele completar a maioridade e ele tiver interesse em saber quem é o pai, ele pode procurar um advogado ou o Ministério Público, a Defensoria Pública e ingressar com a ação de investigação de paternidade. E o pai que se recusar a reconhecer a paternidade da criança, o que pode acontecer? Aí o pai se recusa, é um pouco diferente, né? Porque tem o crime de abandono material, porque se ele sabe que o filho é dele e ele não quer registrar, ele está abandonando o filho dele. E hoje, inclusive, já tem algumas ações de investigação de paternidade que são cumuladas com dano moral. Os filhos acham que sofreram dano moral pela falta de amor, pela discriminação. Eu, particularmente, já peguei ações desse tipo e eu fico muito na dúvida quando se fala em dano moral em relação ao amor. Porque aí não é qualquer sentimento que a gente está falando do amor. E você majorar uma indenização, auferir, melhor dizendo, auferir uma indenização por dano moral, por falta de amor, é complicado você valorar o amor, porque você não obriga ninguém a lhe amar, você não obriga ninguém a gostar de ninguém. O amor nasce naturalmente. Se o pai sabia que ele era filho e não procurou, interesse nenhum ele teve naquele filho. Mas vai do pensamento de cada um, né? Acho que se fosse comigo, eu não iria jamais procurar uma pessoa que nunca me quis. Podia até saber as razões. Às vezes são razões outras que ele não podia, ou era casado, a mulher poderia não aceitar. Tem várias razões, ninguém sabe. Só o caso concreto é que a gente vai saber o que realmente se passa, né? Promotora, entre 2011 e 2014, as promotorias de justiça da família implementaram o projeto Nome Legal justamente para combater os casos de subregistro no país. Qual o balanço que a senhora faz dessa iniciativa? A gestora do projeto Nome Legal foi a doutora Renata Carvalho. À época da implantação do projeto, os promotores que, não necessariamente só os promotores que trabalhassem na área de família, qualquer promotor que quisesse, de qualquer área que quisesse aderir ao projeto, aderia e nós íamos trabalhar em conjunto. Esse projeto, na sua implantação, nós colaboramos com a doutora Renata e a doutora Nara Lemos. Foi quando ele foi implantado. E a finalidade do projeto foi justamente essa, pelo menos diminuir o número de crianças aqui na Paraíba, ou que não tinham registro, ou que só tinha o nome, podia até ser só o nome do pai, o nome de um dos genitores no registro. É um projeto muito bonito. Se tem convênio com o Hemocentro, convênio com o Farpem, que é onde se consegue as certidões de nascimentos gratuitas, o Hemocentro. Hoje eu não faço mais parte do projeto, mas à época que eu fazia, semanalmente o Hemocentro dispunha de 10 exames de DNA para o projeto Nome Legal. Era uma coisa assim, nós ficamos assim, muito felizes com a colaboração, com o interesse do Estado, dos cartórios em colaborar com isso, porque durante esse período, eu soube essa semana, que foi basicamente numa faixa de 3.000 registros foram conseguidos. E até hoje as pessoas procuram, porque já sabem da existência do projeto, se dirigem. Antigamente a gente tinha que ir nas escolas, fazia aqueles mutirões, pegava o nome das mães, que os filhos só tinham o nome materno, ou só tinham o nome do pai, íamos lá, fazíamos mutirões. Depois, como foi ficando conhecido, as pessoas se dirigiam diretamente à sede do projeto e procuravam. Promotora, há 6 anos está em vigor a Lei 11.804, de 2008, que institui os alimentos gravídicos no ordenamento jurídico brasileiro. O que são esses alimentos e qual a importância do Instituto? Bom, essa Lei dos Alimentos Gravídicos, ela foi criada com a finalidade de
da gestante ter um apoio no seu pré-natal. Aquela gestante cujo pai não quis assumir o encargo desde a fecundação, se ela tem aquela certeza que ele é o pai, ela entra com essa ação de alimentos gravídicos para lhe proporcionar um maior conforto durante a gestação, seja no enxoval, seja no pré-natal, seja comprando o enxoval de um modo geral, fraldas, quarto, tudo isso, uma ajuda vinda do futuro genitor. De quem é a obrigação de pagar os alimentos gravídicos às crianças que ainda estão sendo geradas no ventre? Ela ingressa contra o pai, que ela diz que é o pai da criança, e procura um amparo durante a gestação. Após a gestação, se realmente for confirmado que o cidadão é o pai da criança, esses alimentos gravídicos podem ser transformados em alimentos definitivos. Quais são os critérios usados pelo juiz para conceber esse benefício? A mãe precisa provar que aquele homem é o pai da criança? Basta ter indícios suficientes de que o promovido, no caso, é o pai da criança, fotos, cartões, se tiver provas testemunhais, porque nessa não é permitido fazer o exame do embrião, porque ninguém sabe as consequências, né, do exame que chama do colo uterino. Não é permitido, mas se ela tendo prova suficiente que comprove que realmente ela teve um relacionamento com aquela pessoa e tem toda a probabilidade daquela pessoa ser o pai da criança, não há óbice para o juiz conceder os alimentos gravídicos. E nos casos em que o homem consegue comprovar, depois que a criança nasceu, que ele não é o pai, ele pode ser ressarcido por tudo que ele pagou? Infelizmente, a lei não prevê, o que eu acho um erro dessa lei, porque devia prever, porque evitava que acontecesse esse tipo. Nunca aconteceu comigo, não. Nunca peguei nenhum caso de que realmente não era o pai. Mas não há previsão legal. Ele pode até tentar, mas não há previsão legal. Promotora, para finalizar nossa entrevista, gostaria que a senhora orientasse para as pessoas que estejam passando por essa situação ao que fazer para obter o reconhecimento da paternidade do filho e os alimentos gravídicos. Bom, vamos começar pelos alimentos gravídicos, que é durante a gestação. Ao descobrir a gestação, normalmente se procura o pai da criança. Se o pai da criança se recusar, ela pode, munida, claro, de documentos que comprovem aquele relacionamento, procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado. Com relação à investigação de paternidade, da mesma maneira, se o pai se recusa a reconhecer, ela pode procurar o projeto Nome Legal, que é localizado no primeiro CAOP do Ministério Público, ou pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado. Também, nesse caso, às vezes ela não tem nada que comprove realmente que houve um relacionamento mais profundo que gerou aquela criança. Mas no caso da investigação de paternidade, se pode fazer o DNA, que é a prova que é 99,9%. O DNA é a prova mais concreta e completa para uma ação de investigação de paternidade. Promotora, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada também. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.